Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de filosofia, né, que a gente está trazendo aqui para vocês e especificamente falando sobre a ética na história, né? Então, durante esta aula a gente vai estar vendo algumas concepções filosóficas a respeito da moral, tá bom? Bom, gente, vamos iniciar a nossa discussão sobre os sofistas. O que é que os sofistas acreditavam sobre essa questão moral? Bom, eles afirmavam, gente, que não há verdades universalmente absolutas, né, válidas. O que há na concepção dos sofistas é que há concepções de ética relativa e subjetiva. O que é que ele quer dizer com isso? É que depende do ponto de vista de cada um. As coisas não são totalmente certas e nem totalmente erradas. Protágoras de Abdera, quando ele escreveu essa frase, um homem é a medida de todas as coisas, isso vai depender do ponto de vista de cada um. Já que o homem é provido da razão, então vai depender dele, das pessoas com quem ele vai conviver e compreender as ações de cada um, o que é certo e o que é errado. Então é nesse sentido que Protágoras de Abdera, ele vai alavancar essa concepção sobre a questão moral, né? Bom, gente, eu estou trazendo agora aqui para vocês o nosso grande mestre Sócrates. Sócrates, ele vai dizer que os sofistas estão totalmente errados, já que o ser humano é dotado da razão, então ele vai agir de forma errada é pela ignorância, porque ele é consciente daquelas coisas que ele faz. Quando ele diz, conhece-te a ti mesmo, ou seja, ele vai agir das coisas erradas é pela ignorância, porque o homem já tem em si o conhecimento das normas e os costumes morais. Então, se ele for agir errado, então ele está sabendo o que está fazendo, que é errado, né, as coisas certas e erradas ao mesmo tempo. Então é nesse sentido que Sócrates vai rebater esse pensamento dos sofistas, já que os sofistas acreditavam que as verdades eram relativas, né? Isso depende do ponto de vista de cada um. Então Sócrates vai dizer que não, já que nós somos dotados da razão, então nós somos conscientes dos costumes morais, das regras estabelecidas dentro da nossa própria sociedade, tá certo? Agora nós estamos trazendo o nosso grande mestre Platão, que é discípulo de Sócrates. Ele vai acreditar, gente, que é a questão do dualismo das ideias, essa questão ética, moral de Platão. Em que sentido? Que ele diz que o corpo está preso ao mundo sensível, ao mundo dos enganos, ao mundo dos erros. Então, que é, no caso, é um mundo material. Então, para a alma alcançar, né, o máximo, tem que ir à questão do mundo inteligível, que é a razão. Então Platão, ele vai defender essa ideia de que é a inteligência, é a razão que define os costumes morais, os costumes éticos do ser humano. E é tão definido por Platão que ele vai dizer que o bom indivíduo é também bom para a cidade polis, porque o homem que age de forma correta, ele vai ser também bom para a cidade polis, que vai trazer bons costumes e as questões morais para a sua cidade. Então, nessa concepção que Platão vai definir a questão moral, tá bom? Agora nós vamos trazer aqui outro pensador brilhante, que é o nosso amado Aristóteles, né? O que Aristóteles ele vai falar sobre a questão ética? Para Aristóteles, gente, ele vai acreditar que o fim último do ser humano é a felicidade, né? A questão da ética, do equilíbrio, a questão das virtudes e dos vícios, né? Ou seja, ele vai ser um pouco diferente de Platão, né? Porque Aristóteles vai dizer que o homem realmente é provido da razão, mas ele precisa ter equilíbrio das coisas que acontecem no seu dia a dia, na questão das virtudes, por exemplo, que são as coisas boas, né, que são providas do ser humano, e os vícios, ele tem que praticamente ter cuidado com a questão dos vícios, porque são os vícios que o levam
a cometer erros, né, no seu dia a dia. Então Aristóteles vai buscar essa definição sobre a questão ética, né, que a parte do ser humano que está o fim último do ser humano, que é a felicidade, tá certo? Importante também para discutir sobre a questão da ética é a questão que era vista na Idade Média, a ética cristã, né? Como é que era vista, como era trabalhada a questão ética? Bom, na Idade Média, eles vão eliminar esse conceito que era provido da razão humana, né? Eles vão trabalhar especificamente a questão moral que estava voltada para Deus. Então, o alcance fundamental dos costumes morais, dos costumes éticos, na filosofia da Idade Média, a filosofia cristã, era o alcance e seria Deus. Aí vem os pensadores importantes da época de Santo Agostinho, né? Que ele vai dizer que embora que o homem ele vá alcançar esse seu ponto máximo da razão, da sua ética sendo em Deus, mas ele tem a questão do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É decidir tudo aquilo que ele queira. Ele tem uma liberdade moral, né? Então é nessa concepção que Agostinho vai dizer. Mas é claro que se eu desviar das minhas virtudes cristãs, Deus poderá me punir. Embora que ele tenha a questão da liberdade, mas ao mesmo tempo ele tem que compreender que os seus costumes morais estão em Deus, né? Então é nessa concepção que Santo Agostinho vai trazer essa questão do livre-arbítrio, tá certo? Enquanto que Agostinho define que o homem ele tem um livre-arbítrio, embora sabendo que ele vai ser designado com os seus costumes morais em Deus, já Santo Tomás de Aquino, ele vai trazer a ética aristotélica, que é a questão da felicidade, as virtudes, né? Trabalhar esses princípios da filosofia aristotélica, né? Que é o fim último do ser humano, né? Que é a questão da felicidade. Então é nessas concepções, gente, que na Idade Média vai ser trabalhado, né, essa questão da ética cristã, tá bom? Agora, em relação na Idade Moderna, vai se trabalhar a questão da ética antropocêntrica. O que é que essa ética antropocêntrica ela vai definir? Ora, nessa época aqui, gente, eles não vão mais trazer esses princípios voltados às questões religiosas, já que nessa época aqui a filosofia iluminista estava em auge, então eles vão trazer questão valorização da razão humana. Eles vão trazer de potência máxima aqui, valorizando os princípios morais do ser humano, retornar essas questões filosóficas, né, valorizando a razão humana. E um dos filósofos, né, que vai ser um dos iluministas que vão trazer essas concepções aqui é Immanuel Kant, né? Kant ele vai trazer essa questão da filosofia independente de qualquer tipo de justificativa moral religiosa e que vai se basear-se apenas na capacidade de julgar inerentes ao ser humano, isto é, as questões na capacidade do seu intelecto. Então Kant ele vai trazer essa concepção filosófica, né? E ao mesmo tempo uma questão de uma filosofia ética imperativa. Em que sentido? Que a forma que o indivíduo pudesse utilizar como bússola moral, ou seja, uma filosofia imperativa categórica, ou seja, essa filosofia imperativa que está a questão das ordenadas das questões das leis, né, morais que está em cada indivíduo. Então nessa concepção filosófica, né, que Kant ele vai buscar essa compreensão de ética moral que vai se basear apenas na razão humana, e não possui nenhuma ligação com causas sobrenaturais, que está ligada à questão do misticismo, à questão religiosa, né? Ela está imbuída aí na questão racional, tá certo? Outra filosofia que vai ser abordada também é essa questão da idade contemporânea, que é a ética do indivíduo concreto. E quem vai trazer essa filosofia? Hegel vai rebater aos princípios éticos de Kant.
o que ele vai definir com essa questão ética moral? Ele vai afirmar que a moralidade assume conteúdos diferenciados ao longo da história das sociedades, né? E a sua vontade individual seria apenas um dos elementos da vida ética da sociedade em seu conjunto. Hegel vai afirmar que a moral seria o resultado das relações entre o indivíduo e a sociedade. Ele vai pensar um pouco diferente de Kant, né? Aquilo que Kant dizia que se determina através do seu conceito racional, né? Então Hegel já vai rebater, não é só no conceito racional, mas ele tem a relação entre a sociedade e o próprio indivíduo, para o homem alcançar os seus princípios morais, seus princípios éticos, tá certo? Agora nós estamos trazendo aqui uma ética ideológica, e quem de fato nós estamos trazendo nada mais é do que o nosso grande Karl Marx, né? O que Karl Marx vai dizer sobre essa questão ética ideológica? Que a moral seria uma das formas assumidas pela ideologia dominante de uma sociedade que difunde determinados valores, né, que são necessários à manutenção dessas sociedades, como bem a questão da luta de classes, né? A questão de classes, para Karl Marx, é uma definição dos valores de cada indivíduo, cada um lutando pelos seus ideais, são as questões morais, seus princípios éticos, tá certo? Então, nessa concepção de que Karl Marx vai trazer essa questão ética ideológica, né? Que é determinada pelas questões da luta de classes. Agora, outra discussão filosófica que nós estamos trazendo aqui, que é a ética discursiva, né? E quem é essa ética discursiva aqui? Habermas, né? Ele vai estar lutando sobre essa questão do diálogo entre os sujeitos, que é preciso ter um diálogo entre si para se alcançar os costumes, as questões éticas, né? E esse diálogo, né, praticamente serviria como fundamentação última para as ações do ser humano. Então, para Habermas, o que ele quer dizer que é necessário haver um diálogo entre si para as questões, alcançar as questões morais, as suas questões éticas, tá certo? Então é nessa perspectiva de que Habermas vai trazer essa questão da ética discursiva, que é a questão do diálogo entre o ser humano, tá bom? Outro pensador importante que nós estamos trazendo aqui, gente, é Friedrich Nietzsche, sobre essa questão da moral de escravos. O que Nietzsche quer falar com isso? Bora! A moral é responsável pela criação das noções de pecado, questão do castigo como forma de limitar pela disciplina e moderação as paixões e as emoções humanas. Ou seja, a moral cristã, ela vai limitar essa compreensão do lado moral do ser humano, né? Ela vai limitar, ela vai controlar essas questões morais, né, que o homem, enquanto que Agostinho, o homem diz que tem um livre arbítrio, enquanto que Nietzsche aqui ela vai ser totalmente pecaminosa, ela vai provocar o homem a questões imorais, a questão dos erros e a questão do pecado, porque ele é limitado, é regrado, né, uma dura disciplina em relação aos princípios cristãos, tá certo? Então, para finalizar, nós temos aqui um outro grande filósofo, né, que é Erich Fromm. O que Erich ele vai definir sobre essa questão ética? Bom, gente, ele vai dar assim um relance sobre essa questão, né, da razão do homem, partindo pelas premissas para se saber o que é bom, o que é mal. Para o homem é necessário conhecer a sua própria natureza, né? Ele tem que conhecer a sua própria natureza, né? Essa questão, ele vai trabalhar muito essa questão humanista, né, para se compreender as questões morais. Então, para isso, o homem tem que saber compreender a sua questão moral, né, o bem e o mal. Então, conhecer a sua própria natureza para entender essa questão ética e moral, tá certo? Então, gente, era nesse conceito que eu queria trazer para vocês sobre a ética na história, né? Nós vimos aí vários pensadores, desde da filosofia antiga até para a contemporânea, nós trouxemos aí vários pensamentos voltados a essa questão ética. E você viu aí que é muito importante.
E como ela ser tão importante, ela é muito cobrada nas provas externas, né, como o Enem, vestibulares da vida que vocês irão, né, submeter futuramente. Então a gente está trazendo isso aqui para que sirva de apoio para vocês, para nossas avaliações externas, né? Então espero que aqui tenha contribuído para vocês sobre esse assunto, tá certo? Então, valeu!